Nosso tema hoje, nosso tema falando sobre espiritismo e espiritualidade, vai ser o número 10. Vamos falar hoje sobre o auto-perdão. Na visão espírita, o auto-perdão é um processo fundamental para o crescimento e a evolução espiritual. Ele não significa simplesmente ignorar ou esquecer um erro, não. Mas sim a compreensão, compreender o erro, assumir a responsabilidade e a partir daí trabalhar a reparação e a transformação interior. Esse é o objetivo da nossa evolução. A doutrina espírita nos ensina que somos seres em constante aprimoramento e que os erros fazem parte da nossa caminhada evolutiva. O verdadeiro problema não é o erro em si, mas a forma de como lidamos com ele. O auto-perdão, nesse contexto, é a chave para nos libertar da culpa e do remorso. Sentimentos que, se cultivados, podem gerar sofrimento físico e espiritual, prendendo-nos a um círculo de autopunição e estagnação. Atenção para isso. Falamos na semana passada sobre o sentimento de culpa. E agora a necessidade do auto-perdão. Se a culpa, olha que frase muito legal. Se a culpa é a vergonha da queda, o auto-perdão é o elo entre a queda e o levantar. Olha, interessantíssimo. Se a culpa é a vergonha da queda, o auto-perdão é o elo entre a queda e o levantar. Como se dá, então, o processo de auto-perdão? Se baseia em princípios importantes. Primeiro, a necessidade de se reconhecer o erro. Então, o primeiro passo é o arrependimento sincero. É a tomada da consciência de que agimos de forma equivocada, contrária às leis divinas de amor, de caridade. Esse reconhecimento, o arrependimento, é a base para a nossa mudança. Atente para isso. O segundo passo é compreender a lei de causa e efeito. O que é a lei de causa e efeito? Porque a cada ação nossa gera uma reação. Que nós somos os únicos responsáveis pelas consequências dos nossos atos, causa e efeito. O auto-perdão é o entendimento de que as dificuldades que enfrentamos são oportunidades de aprendizado e também da reparação, e não castigo arbitrário. E por meio do sofrimento gerado pelo erro, é que nós aprendemos a não cometê-lo novamente. Então o erro, compreendendo que erramos, que falhamos, assumimos o compromisso de não fazer mais e partimos para o auto-perdão. Terceiro ponto, reparar os danos. Primeiro, reconhecer o erro. Segundo, compreender a lei de causa e efeito. Terceiro, reparar os danos. O auto-perdão não deve ser um perdão da boca para fora. Ele deve ser acompanhado de ações concretas da reparação. Se causamos danos a alguém, a atitude é buscar a reconciliação e fazer o possível para consertar o mal causado. É essencial isso. Mesmo que a reparação direta já não seja mais possível, às vezes a pessoa já desencarnou ou mudou para muito longe, não tem contato, não tem problema. A atitude de se dedicar ao bem, a ações de caridade e a servir o próximo são formas que preenchem, que compensam o erro cometido e demonstra a verdadeira mudança interior nossa, que esse é o nosso objetivo, a nossa mudança interior. E o quarto é a transformação. O que é transformar-se? A meta final do auto-perdão é a reforma íntima, a reforma interna nossa. É o compromisso de não repetir o mesmo erro. É um processo contínuo de vigilância e esforço para melhorar, cultivando virtudes como a humildade, a paciência, a caridade. Temos necessidade do auto-perdão? Sim.
Por quê? Nós precisamos nos perdoar, porque senão nós poderemos estar construindo mais provas dolorosas para o futuro, porque estaremos ativando os sentimentos de desprezo, raiva, desânimo, ansiedade, tristeza, desespero e pessimismo. Na questão 661 do Livro dos Espíritos, traz a seguinte afirmação: aquele que a Deus pede perdão das suas faltas, apenas o obtém ao mudar de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. Feito isso, eu pergunto para vocês, será que Deus perdoa? Não, Ele não perdoa e não condena também. Ele nos dá novas oportunidades para repararmos o erro. Se não der para nessa encarnação, nas próximas encarnações a gente vai reparar, nas múltiplas encarnações. E quando, depois de tanto tempo, nós experimentarmos um cansaço emocional, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés. Filho, retorne, volte, refaça, perdoe. É assim que funciona a vida, quando a gente entende, compreende. Daí tem a importância daquelas duas palavrinhas que Jesus disse no seu evangelho: vigiai e orai. O vigiai e orai de Jesus nunca esteve tanto em evidência como agora. Somente vigiando nossos pensamentos e fazendo uma introspecção por intermédio da meditação é que aprendemos a nos aceitar como realmente somos. E assim, terminando o vídeo, curtinho, para ser visto várias vezes. 3 frases. Enquanto eu não me perdoar, eu não conseguirei perdoar meu próximo. 2. Enquanto eu não me aceitar, não aceitarei o outro como ele é. 3. Enquanto eu não respeitar os meus limites, eu continuarei a exigir do outro que faça o que eu acho que é certo. Atentem para isso. Para fazer jus ao que o Cristo disse sobre fazer ao outro aquilo que gostaria que se fizesse para si próprio, teríamos que reconhecer, conhecer os nossos limites, para não exigir do outro aquilo que nem nós conseguimos fazer. Somente buscando a luz do alto perdão, recomeçando quantas vezes forem necessárias, nos aceitando como realmente somos, é que chegamos à compreensão de como partir rumo à perfeição. Recomeçar sempre. Essa é a palavra de ordem nesses tempos de transição. O erro é a mola propulsora para aprendermos a não errar mais. Mas não podemos repetir os mesmos erros. Por quê? Porque o primeiro erro nós não sabíamos. Arrependemos, reparamos, seguimos em frente. Mas se nós fizermos o mesmo erro a segunda vez, não podemos negar a ignorância, porque nós optamos por isso. E aí as consequências são mais graves. Pense nisso. Não fique mergulhado na culpa. Se perdoe. Arrependa-se. Procure reparar se essa pessoa já não está mais presente. Mude para o próximo, fazendo o bem, a caridade, o amor, nos transformando. Essa é a palavra-chave. Vamos nos transformar. Esse é um breve vídeo. Todas as quintas-feiras a gente grava aqui. Vai estar no YouTube, no meu canal do YouTube. É muito bom, vocês entrem lá, Clayton Brito, dá o like, se inscreva. E também vai estar no meu Facebook, como está sendo gravado ao vivo agora. Daqui uns minutinhos também estará no YouTube. Meus queridos, um grande abraço, obrigado pela companhia e contem comigo, contem sempre com a ajuda espiritual nas suas vidas, que vocês não se arrependerem, não vão se arrepender. Pensem nisso. Vamos recomeçar sempre sem desânimo, sem angústia, sem ansiedade, sempre pensando. Estamos aqui para evoluir sempre. Errando sim, mas os mesmos erros jamais. Ok? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.